Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com grande prazer e alegria, estamos de volta neste canal para vos trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 12, que tem como título A Promessa de Vida Abundante. Lembra você que nós estamos estudando sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E a lição que estudaremos hoje junto com você será ministrada no dia 22 de dezembro de 2024. Lembra você que nós estamos terminando o nosso trimestre. Nós temos apenas mais uma lição após esta. As promessas de Deus são infalíveis. Lição que será estudada no dia 29 de dezembro de 2024. E eu quero contar com a sua presença aqui, caro professor e aluno, no ano que vem, em 2025, com a graça de Deus. Queremos continuar realizando esse trabalho tão importante, fornecendo para você, caro professor e aluno, esse subsídio para que você possa se familiarizar com o assunto, estar preparado, caro professor, para lecionar, e você, caro aluno, estar apto para cooperar com o seu professor durante a aula. Antes de prosseguir, peço a você que deixe aí o seu like e que compartilhe essa aula com outros irmãos e irmãs. E é claro, precisamos fazer uma oração ao nosso Deus. E é isso que faremos agora. Ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais um conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos inspire naquilo que iremos falar e que eles possam receber, guardar, praticar e ensinar a tua palavra com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, começar a nossa aula sobre a promessa de vida abundante. E sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Repetindo, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 9 e 10. Nossa verdade prática diz: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Repetindo, o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Prosseguindo, vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10, versículo 7 ao 18. É o que leremos neste momento. Vamos, pois, à leitura da palavra do Senhor. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas.
Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la a tomá-la. Ninguém má tira, alguns estranham esse termo, má, aí nós temos a junção de me mais a. Então temos ninguém má tira de mim, ou ninguém me tira ela, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Vamos aos objetivos da lição. Primeiro, apresentar o Senhor Jesus como fonte da vida abundante. Segundo, conceituar e explicar a vida abundante. Terceiro e último, elencar o que identifica a vida abundante. Vamos, pois, à nossa introdução e desde já, lembra você, caro professor, que é importante você ter na sua mão uma canetinha, a revista da EBD e um exemplar ou mais da Palavra de Deus bem próximo de você, para que você possa acompanhar a lição, fazer as suas devidas anotações. Diz assim a nossa introdução. Nesta lição, estudaremos a promessa da vida abundante prometida pelo Senhor Jesus, conforme João capítulo 10. A vida com Cristo se contrasta diretamente com a vida sem Ele. Quando estamos em Cristo, tudo o que ansiamos e desejamos tem outros fundamentos. A vida abundante em Cristo preenche lacunas que, até então, nem imaginávamos que poderiam ser preenchidas. Por isso, a vida abundante é uma promessa que começa e termina em Jesus, pois só mediante um relacionamento pessoal com Ele é possível desfrutar dessa vida. Ou seja, uma vida abundante é o que o Senhor nos oferece, é o que o Evangelho nos dá. E para complementar esta introdução, eu trouxe 3 versículos para você, meu caro professor, na próxima tela, que mostra a abundância na vida do cristão. É claro, você pode pesquisar e encontrar outros, mas nós não identificamos, não localizamos esses versículos na lição. E eu acho importantíssimo você, caro professor, levar para o seu aluno esses 3 versículos e outros que você encontrar. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então o cristão vive a graça superabundante. E olha o que diz o outro versículo, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7, diz assim: portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, e na palavra, e na ciência, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Veja que o texto sagrado fala que a vida do cristão deve ser uma vida de fé abundante, palavra abundante, ciência abundante, diligência abundante, amor abundante e a graça de Deus abundante. Isso mostra que a vida do cristão não é uma vida de escassez, uma vida de carência, não. É uma vida de abundância. E o último versículo, muito conhecido, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Precisamos ser sempre firmes, constantes e sempre abundantes. Então, a abundância é algo que deve ser visto, identificado na vida do cristão. O cristão não pode viver mendigando bênção, como se vivesse de uma carência afetiva, espiritual, como se não tivesse nenhum amparo, nenhum conforto em Cristo. Pelo contrário, irmãos, nós veremos que o Senhor Jesus supre todas as nossas necessidades e, mais do que isso, Ele faz com que a nossa vida seja um verdadeiro rio
E eu quero ler para você um texto que está em João, no capítulo 7, versículo 37 e 38. Não colocamos aí na tela, lembramos agora e vamos ler para você. João, capítulo 7, versículo 37 e 38 diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. Versículo 39, podemos ler também, diz assim: E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, precisamos viver uma vida abundante, como um rio que flui abundantemente. Assim deve ser a vida do cristão. Amém? Vamos então ao primeiro tópico da lição. Jesus, a fonte de vida abundante. Jesus, a fonte de vida abundante, é o primeiro tópico da lição. Primeiro subtópico do primeiro tópico, a fonte de verdadeira vida. O Evangelho de João, no capítulo 10, apresenta o Senhor Jesus como o bom pastor. Esse pastor se relaciona com suas ovelhas, as protege, se dirigindo à frente delas no caminho para livrá-las do perigo. Além dessa imagem de pastor, João 10 também apresenta Jesus como a porta das ovelhas. Essa porta simboliza o caminho de salvação espiritual, em que um relacionamento pessoal e eterno com Deus se torna possível e tudo o que a ovelha necessita será encontrado em Deus. Por isso, o nosso Senhor Jesus aparece nesse texto como a fonte da verdadeira vida. Quando o encontramos, podemos viver de verdade, fazendo o bem para a glória de Deus. Cristo é a fonte de verdadeira vida. Ele nos traz a vida e vida com abundância. Ao refletir sobre esta lição, estava me lembrando que existe a vida física e a morte física. Existe a vida espiritual e a morte espiritual. Existe também a vida eterna e a morte eterna. Mas durante a nossa vida aqui na Terra, nós temos mais um tipo de vida, a vida abundante. Meu querido irmão, você não tem apenas a sua vida física e espiritual. Você tem uma vida abundante e já recebeu, segundo João capítulo 5, versículo 24, a vida eterna em Cristo. O que falta é adentrarmos a eternidade. Isso só se dará quando Jesus Cristo nos arrebatar para a sua glória e ressuscitar os mortos que morreram crendo e vivendo o verdadeiro evangelho, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mas temos a vida física, temos a vida abundante, temos a vida espiritual, porque quem está sem Cristo está morto espiritualmente, mas quem está em Cristo está vivo espiritualmente. E muito breve adentraremos a eternidade, estaremos para sempre com o Senhor. Vida para sempre. A morte não estará lá, porque o Senhor Jesus Cristo já a venceu. E como diz primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que tragada foi a morte na vitória. Após o arrebatamento da igreja, quando estivermos para sempre com o Senhor, não haverá mais morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Eu me lembrei aqui agora de 1 João capítulo 5, versículo 12, que diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Portanto, nós temos o Filho de Deus. Nós temos a vida. Eu trouxe para você uma tela adicional. Jesus, a porta da salvação. A palavra porta nos transmite algumas ideias. Vamos falar sobre estas ideias. São pelo menos 6 ideias. Eu trouxe para você com alguns versículos. Na verdade, é um esboço que você que prega e ministra a palavra de Deus pode aproveitar. Vamos lá. Porta fala de segurança. Salmo 91 é o salmo que fala da proteção que o Senhor nos dá. Quando estamos dentro da porta, estamos seguros. Porta também fala de separação. Em Mateus capítulo 25, versículo 10, nos diz: fechou-se a porta. Então alguns ficaram do lado de dentro e outros do lado de fora. Quem ficou do lado de fora nesta ocasião? Foram as virgens loucas,
que não levaram azeite consigo, e, enquanto foram comprar, o noivo passou, e quem ficou do lado de dentro foram as virgens prudentes. Essas entraram para as bodas. Porta também fala de liberdade. O texto sagrado diz: entrará e sairá. E é verdade. Dentro das portas, dentro da nossa casa, depois que fechamos a nossa porta, nós temos liberdade. Porta fala de oportunidade. Hebreus capítulo 3, versículo 15 diz: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, a porta se abriu, entre por ela, porque é uma oportunidade que se abriu e você deve aproveitar. Porta fala de acesso restrito. Efésios capítulo 2, versículo 18 diz: por ele ambos temos acesso a Deus. Atos capítulo 4, versículo 12 diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Portanto, acesso restrito. E muitas vezes nós vemos escrito nas portas: acesso restrito, sinal que somente algumas pessoas autorizadas podem passar por aquela porta e entrar e ver o que está acontecendo lá dentro e participar das coisas que estão ali naquele ambiente restrito. Assim também Deus reservou coisas maravilhosas para nós, os que cremos nele. E por último, porta fala de escape. Lembre-se de um incêndio. E aí nós temos aquela porta que é para onde as pessoas se dirigirão, porque ali lhe dá acesso à parte de fora. E as pessoas então estarão livres daquele incêndio, daquela situação que representa perigo para ele. E aí eu lembro de Gênesis capítulo 19, versículo 17, que diz: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pare em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Jesus Cristo, portanto, nos dá segurança, ele nos separa para si, nós somos a sua eclésia, ele nos dá liberdade, ele nos dá oportunidades maravilhosas. Temos através dele um acesso restrito e com ele escapamos da condenação do inferno. Amém? Vamos prosseguir. Segundo o subtópico do primeiro tópico: a fonte de vida abundante. Nos versículos 8 a 10 de João capítulo 10, nosso Senhor faz um contraste entre ele, que é a porta, e os outros que vieram antes dele, identificados como ladrões e salteadores, que apenas trazem roubo, morte e destruição. Nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer vida no lugar da morte e vida com abundância. Aqui podemos fazer um contraste entre o agir de Deus e a ação de Satanás e os demônios. O diabo, nosso adversário, busca destruir a nossa vida, o plano de Deus para nós. Deus, por intermédio de seu Filho, nos devolveu a vida, nos amou, salvou, perdoou, apagou os nossos pecados e nos deu a dignidade de salvos em Cristo. Isso é a verdadeira vida que só Deus, mediante sua graça, por meio de Cristo, pode nos dar. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Disse Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Terceiro subtópico do primeiro tópico: a fonte de amor. No versículo 11, o Senhor Jesus menciona novamente a imagem do bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, que além de proteger e cuidar, ele as conhece bem e as ovelhas também o conhecem. Nosso Senhor afirma que, da mesma forma que ele é conhecido do Pai, conhece profundamente suas ovelhas e entregou sua vida por elas. Por isso, ninguém pode tirar as suas ovelhas de suas mãos, pois ele zela por elas. A relação com suas ovelhas é baseada no amor, que pode ser testemunhado no relacionamento de nosso Senhor com a Santíssima Trindade. A fase seguinte nós vamos suprimir, porque achamos incoerente com o que está no texto, e vamos para a última frase. Ele é a nossa fonte transbordante de vida verdadeira e abundante. Amém.
o Senhor Jesus Cristo nos ama. Ele cuida de nós. Como um pastor que zela pelas suas ovelhas, ele nos ama a ponto de se entregar por nós. Por isso que ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Isso é uma demonstração do amor divino por nós. Prosseguindo, sinopse da primeira parte da lição: Jesus é a fonte da verdadeira vida, da vida abundante e de amor. Repetindo, Jesus é a fonte da verdadeira vida, da vida abundante e de amor. Segundo tópico da lição, a vida abundante. Vamos então ao segundo tópico da lição, primeiro subtópico do segundo tópico. O conceito de vida abundante. Mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus por meio de Jesus, o nosso pastor, podemos comentar a respeito do que significa a vida abundante, mencionada pelo nosso Senhor em João capítulo 10, versículo 10. Sabendo que o ser humano tem necessidades físicas, emocionais e espirituais, isso nós estudamos em lições anteriores, podemos afirmar que a vida abundante prometida pelo nosso Senhor preenche também as esferas do corpo, da alma e do espírito. Trata-se de uma nova vida integral em Cristo, em que tudo se faz novo e se torna uma autêntica novidade de vida. Portanto, a vida abundante é a vida que vivemos em Cristo, e para que isso seja real, deve contemplar nosso corpo, nossa alma, o nosso espírito, ou seja, tratar o homem na sua integralidade. O Senhor Jesus não quer apenas a nossa alma, o nosso coração, Ele nos quer por inteiro. Ele quer que sejamos holocausto, sacrifício inteiro oferecido sobre o altar. Segundo subtópico do segundo tópico, a vida abundante também influencia a família. No episódio bíblico, na ocasião da libertação de Paulo e Silas da prisão, o carcereiro apavorado perguntou a Paulo o que podia fazer para ser salvo, de modo que o apóstolo Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. A salvação em Cristo não se aplicaria apenas ao carcereiro, mas de maneira abrangente a toda a sua casa. E não se resumiria apenas ao livramento físico de uma punição do Estado, mas a um novo tipo de vida para o carcereiro e toda a sua família. Assim, aprendemos que a vida abundante prometida por Jesus abrange os nossos familiares. Isso nos faz lembrar do Salmo 128, que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A sua mulher será como videira frutífera aos lados da sua casa, os seus filhos como planta de oliveira ao redor da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ou seja, a bênção de Deus se estende também para a nossa família. A vida em abundância acaba sendo estendida a todos os que nos cercam, a toda a nossa família. Prosseguindo, o terceiro subtópico do segundo tópico: diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo e por isso desenvolvemos a vida abundante, passamos a desfrutar de copiosas bênçãos, dentre as quais podemos destacar. Aqui o comentarista faz uma lista de bênçãos que nós conquistamos, alcançamos nesta nova vida em Cristo, na vida abundante. Quais são? Primeiro, nós temos a paz em Deus e a tranquilidade nas decisões, pois trata-se de uma realidade prometida pelas Escrituras para quem tem uma vida abundante. Depois temos a prática do amor e ainda mais a vida em unidade e mais ainda o cultivo da esperança e ainda mais a perseverança na paciência. Tudo isso são bênçãos de uma vida abundante em Cristo Jesus, que contrasta com a vida vazia de sentido de outrora. Antes, o que éramos, agora o que somos. Somos ovelhas do Senhor Jesus Cristo, somos tratados por Ele, somos alimentados por Ele e de uma maneira abundante. Amém? Vamos então para a sinopse da segunda parte da lição. A vida abundante prometida por Jesus preenche as esferas do corpo, da alma
e do espírito do ser humano. Repetindo, a vida abundante prometida por Jesus preenche as esferas do corpo, da alma e do espírito do ser humano. Vamos então para o último tópico, o que identifica a vida abundante. Primeiro subtópico do terceiro tópico, a alegria do Senhor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses exortando: regozijai-vos sempre. No Antigo Testamento, Neemias disse: a alegria do Senhor é a vossa força. Logo, a alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. É uma virtude citada pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amor, gozo. Amor, alegria. É a segunda parte do fruto do Espírito. Em Provérbios, o sábio diz que a alegria é um bom remédio. Provérbios 17, versículo 22. Essa virtude mostra que estamos bem, em paz e cheios de vigor. Isso é vida abundante. Imagine, irmãos, você viver uma vida abundante e viver triste, cabisbaixo. Não, isso não é atitude de quem vive uma vida abundante. Quem vive uma vida abundante está feliz, alegre, sorridente, disseminando a paz, disseminando o amor e fazendo com que outros sejam contagiados com a sua alegria. Gratidão por tudo é o segundo subtópico do terceiro tópico. A gratidão é uma virtude cristã que revela humildade e, ao mesmo tempo, dependência total de Deus acerca de tudo o que acontece em nossas vidas. Na vida abundante, no lugar de murmurar ou reclamar das coisas, aprendemos a dar graças por tudo o que Deus tem feito de bom por nós. Diz a Bíblia: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Assim, a virtude da gratidão é plenamente coerente com a vida abundante, pois em Deus nos sentimos satisfeitos e plenos. Demos sempre graças em tudo. Irmãos, aprenda a agradecer pela manhã, à noite, durante o dia. Seja grato ao Senhor, porque você vive uma vida abundante. Ora, se você tem recebido de Deus abundantes bênçãos, não tem do que reclamar. Ora, pastor, mas eu ainda não recebi aquela bênção que eu desejava receber. Mas e as outras bênçãos que você recebeu e que você ainda está recebendo? Agradeça a Deus por tudo e certamente Deus continuará te abençoando abundantemente. Vale a pena nesse momento ler também Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Versículo 21. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ele é poderoso para fazer tudo, meu amado irmão e irmã, muito mais abundantemente. Terceiro subtópico do terceiro tópico, vida no Espírito, vida de oração. Na vida abundante, o Espírito Santo preenche o crente. A Bíblia diz que para viver no Espírito devemos estar inclinados às coisas do Espírito. Então é preciso ser cheio do Espírito Santo e andar nele para termos a vida plena. Jamais podemos extinguir o Espírito, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, um elemento indispensável para quem vive no Espírito é o cultivo de uma vida de oração. Mais uma vez o apóstolo Paulo nos exorta: orai sem cessar. Em todo o tempo precisamos reconhecer que, na rotina da nossa vida, devemos ter sempre uma ocasião para orar. Quer em casa, quer no trabalho, ao acordar, ao se deitar, o apóstolo continua a nos exortar: perseverai em oração. Antes de começar esta aula, eu e a minha esposa, a irmã Leila, paramos e oramos pelo menos 10 minutos, que é um hábito nosso, sempre pela manhã, fazer uma oração ao nosso Deus. Faça isso.
Reserve um momento para você estar sempre orando, se possível com a sua esposa, com a sua família. Precisamos viver sempre em oração. Viver uma vida de oração é o resultado de quem tem uma vida abundante. E sabe de uma coisa? Quem vive uma vida abundante, ele ora com prazer, com alegria. Ele não ora com constrangimento, querendo colocar Deus na parede. Não. Ele sabe que Deus tem o abençoado abundantemente e ele sabe que o Senhor conhece as suas necessidades e a sua oração é regada com uma coisa chamada ações de graças. Ele agradece ao Senhor e lembra que o Senhor tem sido fiel para com ele durante toda a sua vida cristã. E é isso que devemos fazer. Perseverai em oração é a instrução de Paulo em Colossenses capítulo 4, versículo 2. Vamos então à sinopse da última parte da lição. O que identifica a vida abundante são a alegria do Senhor, a gratidão e a vida cheia do Espírito. Repetindo, o que identifica a vida abundante são a alegria do Senhor, a gratidão e a vida cheia do Espírito. Meu amado irmão, você tem vivido uma vida abundante de fato? Você sente a alegria do Senhor na sua vida? Você é grato ao Senhor por tudo que Ele te concede? Você vive uma vida cheia do Espírito Santo, preenchida pelo Espírito? Isso é sinal que realmente você vive uma vida abundante. Amém? Vamos então à nossa conclusão. O Senhor Jesus é a fonte da vida abundante, pois Ele mesmo nos prometeu. Essa promessa está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Nesse relacionamento, a nossa família é abençoada. Podemos desfrutar das copiosas bênçãos, além de andarmos em alegria e gratidão em espírito. A vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele prometeu para os que creem nele como Salvador e Senhor. Amém. Terminamos esta lição convidando você para a última lição do quarto trimestre, a 13ª lição, na qual estudaremos sobre as promessas de Deus são infalíveis. Será uma lição que vai resumir tudo aquilo que nós aprendemos neste trimestre. E eu termino esta lição agradecendo a você que esteve conosco até o final. Deixa aí o seu like, compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs e esteja conosco na próxima semana quando estudaremos a última lição do trimestre. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.